Sejam bem-vindos à primeira edição do Café no Ar Cast. Estamos aqui estreando com a presença ilustre desses convidados que são referência no mercado digital, principalmente em saúde e fitness. Então aqui nós temos o Yuri Carvalho, que é da Mobility Flow, juntamente com o Thiago, e Letícia Toledo, que é da nutrição e mentora de nutricionistas que empreendem. E para começar, né, a gente gostaria de perguntar aqui para o Yuri e para o Thiago em relação à Mobility Flow. O que é a Mobility Flow? Qual que é o conceito de mobilidade? Isso aí eu vou deixar pro Thiagão responder, hein? Então, muitos vão pensar que Mobility Flow é só mobilidade ou que é um método, e de fato é, mas é muito mais do que isso, né? É uma filosofia de vida. Hoje a gente fala que é um lifestyle, é um estilo de vida também. É um jeito diferente de enxergar a vida, de enxergar o treinamento físico, de enxergar o corpo. Então, vai muito além disso. E a gente costuma falar que nós somos uma ponte que cobre o abismo entre a performance sem saúde, sem uma boa preparação, sem longevidade motora. Então, a gente faz essa ponte que conecta definitivamente qualquer tipo de modalidade ou esporte, que é a base, é o ponto de convergência. Então, Mobility Flow é isso aí, é caminho e começo para uma vida com mais longevidade motora, né? E aí o interessante, Rose, que é quando a gente fala que é ponte, é que sempre a gente fala de performance, a gente tá falando que performance não é saúde. E no Mobility Flow é o contrário. A gente busca trazer performance sem abrir mão da saúde. Então, é como eu posso ter performance, mas sem prejudicar minha saúde. Então, quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, a galera fala, eu sou alto performance, não é saúde. Sim, mas depende do jeito que você está treinando. Então, o Mobility Flow vem para fazer essa ponte. Mostrar que tem como ser possível você ter performance e ter saúde e longevidade. Perfeito. Então, quando a gente fala em alta performance, então eu entendo que a mobilidade é apenas para atletas? É apenas para atletas mais avançados ou iniciantes também podem fazer a mobilidade? Como que funciona? A gente costuma falar que essa prática ela é para qualquer ser humano que está no planeta Terra, né? Porque todo mundo precisa. Uau! Se a gente pensar que o princípio e essa ciência ela vem com base no sistema de movimento humano, então qualquer ser humano se beneficia. Até os animais se beneficiam. Eu acordo, vejo meu cachorro lá fazendo a posição lá, espreguiçando, e nós acabamos ignorando um princípio básico que é da vida. Então tudo na natureza está em movimento. E aí eu vou até para um outro lado. A gente ignora a nossa própria essência, que é estar em movimento, só que quem não está no movimento, por exemplo, mental, do autoconhecimento, do buscando ser melhor todos os dias, do aprender coisas novas todos os dias, é um processo de aprendizagem. Se você não está vivendo isso, o que acontece? O cérebro também é um músculo, ele atrofia. Então, muitas vezes a pessoa ela se sente estagnada, ela para de evoluir. E deixar de evoluir, basicamente, vem desse estado de você não estar se movimentando. Então, você está paralisado na vida? Olha para a natureza, não tem como evitar isso. A árvore vai crescer de qualquer jeito. A não ser que venha o ser humano e destrua. Estou desconsiderando isso. O sol vai vir no dia seguinte do mesmo jeito. Tá tudo movimentando o tempo todo. E aí, Rose, quando a gente pensa em mobilidade, a gente está pensando em funções. Então, desde você se locomover, caminhar, desde você acordar, levantar da cama, isso é mobilidade. Então, assim, você precisa ter mobilidade para ter força e não só pensando em músculo, estética, mas sim funcionalidade. Fazer as coisas de casa, carregar sua compra, pegar algum objeto no chão. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando disso. A gente entender a função da articulação. Quais os movimentos que ela faz. Para o que eu posso explorar com isso? Como eu posso controlar melhor um agachamento, uma carga, que às vezes você está no CrossFit, né? Como que eu posso agachar de uma maneira mais eficiente? Não que só eu vou executar a repetição para terminar, mas que meu corpo vai sentir bem ao final da prática. Porque muitas das vezes a gente acaba praticando alguma modalidade e no outro dia você está, nossa, tô quebrado, tô acabado. Então a mobilidade ela vem para lubrificar, para te preparar, para que você sinta o bem-estar, né? Que é a atividade física, e não assim, nossa, massacrante, é sofrido. Quantas vezes a gente não procrastina por conta de ter receio de uma lesão, de uma hernia de disco, de uma contratura, alguma coisa que já passou algum trauma. Então a mobilidade vem para dar essa segurança, essa autonomia. E agora trazendo até para um contexto do público, né? Então, por exemplo, para quem que serve? Vou dar um exemplo pegando tudo isso que a gente falou até agora. Nossos pais praticam a metodologia. Então, a gente acaba quebrando a primeira crença que é aquilo. Santo de casa não faz milagre. Peraí. Aqui não existe isso. Aqui não. Aqui não. É um mantra nosso. Então, assim, minha esposa faz, meus sogros fazem, meus pais fazem, meus irmãos fazem. A mãe do Yuri faz, inclusive nossas mães estão... A mãe do Yuri entrou para educação física e minha mãe estava querendo fazer. Eu falei, não, calma.
Mais devagar, vai. Eu sei que esse negócio mexe com seu coração, mas para, você não precisa disso, não. Então, assim, dá trabalho esse negócio. Vai, desfruta do movimento aí. E, assim, qualquer pessoa que tá buscando performance, como o Yuri falou. Então, o Yuri foi atleta de alta performance, eu pratico vários esportes, né? De forma recreacional, amadora ali. Então, todo mundo pode se beneficiar. Não é só um atleta, né? Perfeito. E como é que está hoje a aceitação da mobilidade no Brasil, assim, em que escala e como é que vocês estão alcançando o público? Como é que está essa educação da mobilidade no Brasil? Como é que está aí a posição, os resultados de vocês, o que vocês já conquistaram na educação brasileira em relação à mobilidade? Ó, estamos há 4 anos no mercado, né, desbravando. Então, a gente estava até fazendo uma pesquisa de marketing, né, de público. E mobilidade é um termo não é muito pesquisado ainda, né? Se pesquisa muito sobre flexibilidade, alongamento. Acaba que a mobilidade tem correlação com esses dois viés, mas a galera ainda não entendeu. Que a galera entendeu isso. Ah, mobilidade é para quê? Para eu pegar mais peso ou só para eu correr? Mas ela não entendeu que mobilidade não é sobre se você treina ou não. Mobilidade é sobre algo essencial para você viver, para você envelhecer com qualidade de vida. Então, assim, a gente tem a tendência no Brasil que nos próximos 30 anos, mais de 30% da população vai ter mais de 40 anos. Então, a gente vai ter mais pessoas mais velhas do que a geração novas nascendo. Então, assim, qual que é hoje o maior problema da saúde pública? Saúde. Né? Então, quantas pessoas não têm demência ou perderam função, tá tomando remédio, toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio para ficar focado, toma remédio para relaxar, e quando na verdade era só fazer um mobility flow, né? Que às vezes está relacionado à própria mente, né? Que aí o corpo vai comandar ali o corpo também, né? Isso. Então, e Letícia Toledo, você também é uma praticante de muitos exercícios, você traz realmente a vida saudável, você vive isso, você prega e você vive o que você prega. Como é que é a mobilidade na tua vida? Nossa, pegando o gancho do que os meninos falaram, acaba que a mobilidade e a nutrição conseguem ser associadas a todas as esferas da vida. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar de forma muito mais ampla do que um exercício isolado, uma dieta isolada, você vai vendo que você consegue ampliar muito mais tudo o que você faz em relação às escolhas. Então, tá tudo interligado. Se você não cuida de uma das áreas, a outra vai deixar a desejar e vice-versa. Então, a gente consegue aqui trazer à tona contextos que vão muito além de simplesmente promover mais do mesmo. Promover saúde pela saúde, não. É uma saúde como um todo. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual também. Então, tá tudo interligado. E você tem feito um grande movimento aí, né, em relação ao empreendedorismo para os nutricionistas. Como é que tem acontecido isso? Como é que está sendo aí todo esse desenvolvimento? Quais são os resultados que você tem tido? E quais que são as expectativas futuras também? Bom, eu iniciei com o NQE há alguns meses, poucos na verdade, e a gente vem trazendo à tona o contexto, como eu falei, de ir muito além de simplesmente fazer mais do mesmo, ensinando nutricionistas a empreenderem, se desenvolverem em áreas acessórias ao técnico. E casa muito com o que os meninos estavam falando também, porque a gente vai de uma visão muito mais ampla do que o tradicional. E com isso a gente consegue resultados cada vez mais concisos, se desenvolvendo no que a grande maioria das pessoas não fala. Então, esse acaba sendo o grande diferencial, que a gente consegue unir também as duas vertentes. Legal. E quais são os pilares do NQE? O que sustenta ali o NQE? Bom, o NQE é um método em que a gente conduz nutricionistas a cruzarem a barreira de ser só mais um no mercado para se tornar empreendedores. Então, a gente desenvolve esses profissionais em todas as áreas que não são relacionadas à área técnica por si só. Então, a gente passa por marketing, posicionamento, financeiro, administrativo, jornada do cliente, business, uma visão estratégica de negócio, para que esses profissionais não simplesmente prescrevam uma dieta, por exemplo, que na grande maioria das vezes não é isso que vai solucionar aquela dor. É muito mais, é como aquela pessoa vai se conectar com o paciente, o que é que aquele paciente vai ter de mudança na vida dele. Então, esse profissional consegue ir muito além de simplesmente calcular macro e micronutriente. Ele se conecta de fato com diversas esferas da vida daquele paciente para que a mudança seja realmente consolidada, não de forma pontual, mas de forma sustentável. Show. E a gente percebe que os dois produtos, eles têm essa ligação, né? Porque a gente falou aqui do conceito, mas a gente não falou que, na verdade, tem a materialização da mobilidade, né? Vocês têm um produto, contem mais pra gente como é que funciona o produto de vocês. Hoje, basicamente, nosso produto é digital, então a gente atua em duas frentes, que é a plataforma,
onde ela está focado tanto no praticante quanto numa frente educacional que é mais voltada para a certificação. Só que hoje está acontecendo algo muito interessante que as pessoas, à medida que elas entram na comunidade, elas engajam como aluno, elas começam a ter um despertar muito maior, porque um dos nossos princípios é a autonomia. Então, assim, tudo que a gente sabe dentro do possível, a gente joga para o universo, né? Óbvio que é impossível a gente jogar tudo, porque todos os dias a gente está aprendendo algo novo, né? E quando está em duplo ainda, você multiplica. Mas todos os dias a gente está entregando coisas novas, uma nova mentalidade, um jeito novo de pensar. Então a galera que não é uma conexão e fala, cara, quero ir pro próximo nível, quero pelo menos poder ensinar pro meu filho, pro meu marido, poder desenvolver minhas próprias práticas com inteligência maior, então vem pra formação. E também os profissionais nem se fale, porque é um grande diferencial de mercado hoje. Definitivamente é, né? Isso tem impactado muito, assim, em quebrar crenças sobre a profissão da educação física, onde as pessoas tem uma visão muito reducionista e a própria sociedade tem. E a partir do momento que você tem uma conversa com a camada mais profunda, com um nível de consciência maior sobre o aluno, sobre as pessoas olham, peraí, o que esse cara tá falando? E isso é muito interessante porque você começa a visualizar que quando você vem com uma ideia inovadora para uma vertente que era bem tradicional, as pessoas não querem simplesmente abraçar aquela ideia, mas elas querem que outras pessoas do convívio dela também abracem aquela ideia. E aí você vai criando uma rede que é muito maior do que você imaginava anteriormente. Porque tá todo mundo ali dizendo, olha o que eu tô vivendo, vem viver isso também. Exato, é exatamente isso que acontece. Então, assim, às vezes a esposa começa, ela fala, nossa, queria que o meu marido fizesse. E a gente fala assim, vive. Porque eu e o Yuri, assim, acima de tudo, nós acreditamos em quem vive a mensagem. Então, a nível de curiosidade, assim, o primeiro convite que eu faço na formação de professores que o cara paga 3 mil se for nível 1 e 5 mil se for os dois níveis juntos, né? Que ainda tem mais níveis, tem mentoria. O primeiro convite é se retirar. Como assim, velho? Você tá pagando para se retirar? Se você não for viver a mensagem, não faz sentido você andar com a gente. A gente não tá preocupado com grana, mas com quem vive. No final não é sobre certificado, né, Rose? E aí, pensando nos pilares, é a autonomia, é ter ritmo, é ter uma rotina e ter um ritual. Então, assim, a gente explica aqui, com doses diárias, um pouquinho, com às vezes 5, 10 minutinhos, você vai ter grandes resultados. Mas não a curto prazo, pensando no médio e longo prazo. Então, aí a gente traz o professor também para essa situação. Cara, volta para trás. Tipo, eu fui do judô, né, por 12 anos. Então, faixa preta. E quando você sai do judô e vai pro jiu-jitsu, treinar o jiu-jitsu, são parecidos, tem movimentações parecidas, mas objetivo diferente. Você volta a ser um faixa branca. Então, você não parte dali de onde você está. E toda vez que a gente encontra um novo desafio, é assim. Então, por exemplo, a gente está no digital. A gente tinha uma jornada. Chegou no digital, volta lá para a base. Começa tudo passo a passo. Então, quando a gente tem essa flexibilidade, não só do corpo, mas da mente, a gente consegue se adaptar muito mais rápido ali às situações. E eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, a gente sabe que na modalidade ali de CrossFit já tem ali no início mobilidade, sempre estão fazendo. Estão estimulando. Mas eu digo assim, já existe a formação para profissionais exatamente para que ele possa se dedicar inteiramente a fazer, tipo, ter alunos apenas para mobilidade. E isso já tem aqui no Brasil, por exemplo, tem profissionais que ele é o profissional apenas de mobilidade. E se tem alguma diferença para o CrossFit? Então, aí que é a grande sacada do Mobility Flow e que a gente tem alcançado assim, um nicho gigante, porque qualquer profissional do movimento, agora falando especificamente de profissionais, mas mais do que isso, profissionais da área da saúde, vem aprender com a gente, porque a gente também traz uma base de ciência muito interessante que hoje a gente busca muito mais as respostas no cérebro, sistema nervoso central, neurociência, para o efeito que a gente causa com a nossa movimentação. Então, na primeira formação, por exemplo, teve psicólogo, médico, advogado. Uau. É uma coisa muito louca. E pensando agora, fisioterapeuta, eu nem falei das áreas dos profissionais do movimento, que são fisioterapeutas, yoga, Pilates. do nicho de lutas, pilates, crossfit, funcional, musculação, corrida. Então, todos os nichos absolutamente conectam com a gente, porque como eu falei, nós somos um ponto de convergência. Nós somos literalmente a ponte, então nós somos a base da pirâmide. Se eu me movimento melhor, se eu tenho uma maior liberdade de movimento, uma boa função, a função é sobre como que um ombro realmente funciona. E não olhar, tipo, para um glúteo, mas qual que é a função do glúteo? O glúteo é um estabilizador muito importante para a saúde do joelho, do quadril, da coluna, por exemplo. Então, a gente olha muito para um jogo de função. Eu não olho para um corpo, para a camada mais superficial. Nossa, um ombro bonito. Não.
Seu ombro é bonito, mas você tem um bom encaixe articular? Você está livre de dores? E aí o ponto do mercado que a gente consegue hoje atingir, e que isso é muito louco, e como sempre a gente, é o princípio de estar vivendo aquilo que a gente ensina, é o que a gente transmite, eu e o Yuri, a gente aplica muito e vive isso. Que em que momento, por exemplo, na história, um profissional de educação física pensou em ganhar como médico? E a gente tem muito essa conversa dentro da nossa formação. A gente não fica ainda só no movimento, porque eu diria que a nível metodológico por si só é um grande diferencial de mercado, porque a gente atua numa lacuna, num espaço que falta. Sim. E eu costumo falar assim, uma coisa muito louca que aconteceu comigo no presencial, que eu vejo os professores do Mobility Flow também tendo essa possibilidade e oportunidade de mercado, é que muitas vezes nós nos vemos como concorrentes. Então a gente acaba literalmente nadando num oceano azul, porque não era isso que acontecia e que acontece no presencial. Os colegas da profissão enxergam a gente como, nossa, você tem algo que eu não tenho. Então vem, traz o aluno, olha só, pô, dá uma olhada nesse aluno aqui, olha só aqui. Então você faz um trabalho paralelo, onde você consegue precificar mais, porque não tem ninguém no mercado fazendo. E aí, onde que entra esse jogo de você conseguir ganhar como um médico? Porque a gente consegue fazer isso com uma responsabilidade, com uma qualidade muito grande em grupo. Então, da forma que a gente ensina a precificar, a média de hora-aula fica 300 a 500. Média. Hoje a do Yuri tá em torno de 2.000, para quanto que eu fiz. Mas aí, hoje, hoje não temos professor no Brasil, né, específico, a não ser eu e o Thiago, que vive só de mobilidade, que só faz mobilidade, né? A gente Você implementou. tem alunos, então, Hoje de a gente tem mobilidade, aluno. que é exclusivamente Só mobilidade. não faz nenhuma outra atividade, só Tem a mobilidade. integração, mas é como se fosse assim, 2 horas de aula, onde dessas 2 horas, uma hora é só preparação que tem a ver com mobilidade. Uau. E Yuri, me conta uma coisa, tem diferenças físicas dela fazer só mobilidade e fazer, tipo, treino de academia normal ou até o próprio CrossFit? Tem, porque a pessoa que começa a fazer só mobilidade, ela não está muito preocupada só na estética, né? Então, quando a gente vê o mercado muito emagrecimento, shape e tal, a qualquer custo, né? E quando a pessoa entra no Mobility Flow, entra na mobilidade, ela entende que não é sobre a modalidade, é sobre o movimento. Então, quando ela tem controle do corpo, independente depois de qual modalidade ela for fazer, se é crossfit, se é correr, se é nadar, ela tá apta. Então, é sobre te preparar para você estar apta. É como se fosse uma faculdade física para você, depois, o que você escolher ir, qual mercado você escolher migrar, você vai estar apto a realizar com segurança. Então, a gente vê, eu vim do crossfit, muitas pessoas deixam de fazer o crossfit, por quê? Eu tenho que ir para musculação para me preparar, eu preciso fazer isso para me preparar. E quando, na verdade, não. Você se prepara para entrar numa musculação? Não necessariamente não. Porque lá tem adaptações, né? Então, na mobilidade é a mesma coisa. Então, as pessoas falam, sou muito dura, eu tô perdendo minha mobilidade. Então, é por isso que você precisa fazer. Então, assim, hoje lá em São Paulo, né, a gente na Bunker, é um box de CrossFit, já tem a mobilidade na parte integrada dentro da aula de CrossFit, que são 15 minutos. Então, há 4 anos a gente implementou isso e todas as turmas têm. Então, assim, antes era um box que tinha alunos, mas que saíam muitos alunos por machucar, por uma falta de preparação. E hoje a gente retém ali muitos alunos. Então, a gente saiu, eu entrei 5 anos atrás, a gente tava trocando a gestão, tinha 47 alunos matriculados. Hoje são 320 alunos matriculados, fora as Gympass. Uau. E uma outra curiosidade, por exemplo, a mobilidade, ela te permite com que você se aprofunde muito mais na conexão contigo mesmo, mente e corpo. Será que isso tem a ver, porque, por exemplo, exatamente como é só você e o seu próprio corpo, tu explora ali os teus limites, diferente de quando você faz outra atividade que você usa um objeto e aí você não fica conectado só contigo mesmo, ou seria basicamente essa linha? Eu costumo falar que o jeito que nós praticamos, porque assim, até para contextualizar uma coisa, a gente fala muito sobre mobilidade, que é a forma que nós somos percebidos, mas o contexto seria mais amplo. Isso é só espinha dorsal, porque a gente percebe que a maior dor das pessoas é essa. É o que atrai, assim, as pessoas entendem. E não, de fato é mobilidade, tá? Uma das bases, mas junto com isso tem estabilidade e tem controle motor. Então, na verdade, é muito mais sobre o movimento consciente. E esse movimento consciente, que é quando eu coloco intenção e propósito, e a gente fala que dentro disso acontece a cura, porque quando eu boto intenção e propósito, eu tô focado em como que eu vou encaixar. Eu tô atento ao meu corpo. E isso é um convite a olhar para dentro. E você não tá preocupado com quantas repetições, né? Exatamente. Às vezes é só uma repetição. Às vezes é só 3. Às vezes não é sobre fadiga.
entendeu? Se sentir cansado. É sobre você, foi a dose suficiente. Então, Mas por tem exemplo... uns movimentos que te Ah. elevam o limite, né? Sim, mas isso é uma construção, porque quando a gente entende que a gente vai trazer a neurociência, a neuroplasticidade, o sistema nervoso central, quer dizer o quê? Você vai ter que pensar para fazer. Eu vou te tirar do piloto automático. Então, quando você chega numa academia e senta num aparelho e só empurra ou puxa, é de uma certa forma fácil e seguro. Mas quando você está usando aquilo que você falou, o seu corpo, a sua ferramenta, que às vezes está desengonçada, está desajustada, está sem lubrificação, está sem óleo aquela máquina. Então, assim, você tem que... Como eu vou tirar leite dessa pera aqui, né? Como eu vou usufruir disso que eu tenho hoje? Então, é gestão de recursos que a gente chama. Se você tá com esse corpo hoje, é isso que a gente vai usar. E aí, no Mobility Flow, qual que é o nosso diferencial? Você consegue fazer quadrupedia, sentado, deitado, em pé, em cima da cama. Então, assim, a ideia é o quê? A gente deriva. Ah, eu não gosto de ficar no chão. Tem gente que não gosta de ficar no chão, bota a mão no chão. E tá tudo bem, vamos fazer em pé. Vamos fazer sentado. Yuri, então a gente pode dizer que você tem uma metodologia que você aplica, tipo, além da mobilidade no geral, mas você, por exemplo, tem um começo, meio e fim para as alunas que você acompanha? Sim. Por exemplo, desde o início delas, como elas chegaram com você até hoje, como elas vão ficar. Então você tem uma metodologia. Sim, todo um processo, Entendi. começo, meio e fim, que é isso. A base do Mobility Flow, as 8 primeiras semanas, onde a gente vai trabalhar a sua base. Então, nessas 8 primeiras semanas do aluno, ele vai fazer só mobilidade. E aí a gente, claro, vai integrar com flexão, ensinar a fazer o trabalho de core, né, trabalho de ativação, só que usando a mobilidade. Aí passou essas 8 semanas, eu vou olhar para o objetivo, exemplo. Ah, eu quero agachar melhor. Ah, eu quero correr mais rápido. Ah, eu quero... Provavelmente as dores já vão ter, né, a gente já amenizado ali depois dessas 8 semanas. Então aí a gente vai pensar, eu quero emagrecer, eu quero ganhar peso, eu quero ficar, né, glúteo empinadinho. Só que antes a gente faz toda essa preparação de 8 semanas só com mobilidade. E aí, um ponto só para destacar que é interessante é que o que é o diferencial no mercado, mas mais do que isso facilita o professor de trabalhar. Porque eu vejo as pessoas gastando muito energia para, tipo, corrigir um aluno, ensinar uma posição, e às vezes é um murro em ponta de faca. Arruma o peito, joga o joelho para fora, não sei o quê. A gente não gasta energia fazendo isso. A nossa energia está em criar condições, dar condições para o aluno conseguir fazer isso com autonomia melhor. Então, à medida que eu faço ele conhecer mais o próprio corpo dele, aprender a se movimentar melhor, isso facilita qualquer outro processo de ensino de movimentos mais complexos. Ou seja, resumo do jogo, eu gasto menos energia também tendo que educar. Contrai um glúteo, não, fecha o abdômen. Eu costumo falar, contrai o abdômen na hora de agachar. Na hora de agachar, é barra nas costas e agacha. O seu natural, abdômen, né? exato, tem que ser natural. O seu abdômen deveria estar educado a realizar uma contração sozinho nesse Involuntário. momento. Automática. Eu mesma tenho essa dificuldade. Na corda, quando eu fui fazer a corda pela primeira vez, eu disse pro coach, calma, porque primeiro eu vou aprender a rodar a corda e depois eu vou pular. E eu lembro que eu fiz separado e depois porque são duas coisas fazendo ao mesmo tempo, né? Você gira a corda e depois você pula. E ali eu tive essa dificuldade realmente, que eu falei, tá, eu vou contrair o glúteo, eu vou puxar a barra, eu vou fazer muita coisa. Isso é Olha, isso é extremamente loucura. interessante, porque a gente vê as pessoas se desenvolvendo muito no técnico e deixam muito a desejar nas outras áreas. Elas não se atentam ao que precisaria realmente dar suporte para que ela exerça o movimento. E aí se preocupa tanto com a técnica e muitas vezes não performa do jeito que deveria performar porque não fez a base de forma apropriada. E a gente pode até falar, inclusive, como o Yuri falou da metodologia que ele tem, então ele tem uma jornada ali Sim. do cliente, né? E na nutrição, Letícia, como a gente pode trazer isso? Como é que é feito isso na nutrição da jornada do cliente? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem profissionais de saúde que têm uma dificuldade em manter seus pacientes, que tem essa dificuldade em trazer essa fidelização e até de captar novos. E tem técnicas, processos, como que a gente poderia fazer esse mapeamento de jornada do cliente e qual que seria ali o conselho que você daria para esses profissionais? Perfeito. Bom, quanto a isso, na grande maioria das vezes a gente visualiza que as pessoas entendem que a pessoa só vira paciente, só vira cliente a partir do momento que agenda a consulta. Mas, na verdade, a gente consegue trazer isso para um contexto muito mais amplo, em que um profissional da saúde, não só o nutricionista, mas ele está o tempo todo lidando com possíveis clientes. Às vezes, antes daquele cliente se tornar um lead, ele já está te vendo ali na rua,
Ele já está vendo se você coloca em prática o que você exerce. Ele já está sentindo se você realmente é um profissional confiável. E a partir daí ele começa a amadurecer a ideia de um dia te considerar como um possível cliente. A partir daí, tem o agendamento da consulta, mas na grande maioria das vezes, o que é que o paciente vai fazer para que aquele cliente se mantenha motivado? O que é que o nutricionista vai fazer para que não haja essa quebra no processo? Então, agendou consulta até o momento da consulta também. Tem que ter estratégias para que haja essa manutenção da motivação. A jornada, né? A jornada do cliente. Depois da consulta, ainda que é para ser um show à parte, tem toda a parte de suporte, realinhamento de metas, para que haja uma fidelização e, posteriormente, a indicação, que é o ápice de qualquer jornada do cliente. E isso é uma dificuldade no mercado? Isso é uma grande dor para os profissionais de saúde? Com certeza, porque, como a gente falou, eles se desenvolvem na técnica. E, na grande maioria das vezes, o seu cliente ele não quer saber o quanto de macro, micronutriente, o quanto de rounds ele vai pesando fazer. comida, né? Não é isso. É muito mais. É o que aquilo vai solucionar na vida dele, o quanto ele vai se tornar melhor em mais diversos aspectos. A partir do momento que você consegue se conectar de fato com quem está ali do outro lado, o resto vai fluir naturalmente. E aí é hora de você usar a técnica. Eu até fiz uma analogia com a mesa de sinuca. Ali são vários cursos que você vai fazendo. Várias bolinhas coloridas, vários cursos. Mas sem a bola branca, aquilo não adianta nada, porque você vai ter um monte de diploma na parede, mas você não vai conseguir usar a estratégia certa para potencializar o que aquelas bolinhas coloridas vão estar fazendo. Perfeito. E você acha que, por exemplo, essa imaturidade que acontece no atendimento, de não mapear essa jornada do cliente, esteja ligada também ao fato de que os profissionais da saúde, agora que estão lhe dando conta que eles estão no jogo do empreendedorismo, que realmente para que eles consigam escalar, manter um negócio frutífero e também sustentável, eles precisam estar no empreendedorismo? Você acredita que é por isso também? Com toda certeza. A gente vai visualizando que o nosso cliente, ele não está só online, ele não está só offline. É preciso que a gente una as duas frentes. Isso se chama omnichannel. Então, o nosso cliente está em vários lugares, porque a gente, quando é cliente de qualquer lugar, a gente também olha várias frentes. A gente olha ele offline, olha ele online e vai juntando as nossas opiniões para poder desenvolver algo realmente estruturado. Então, hoje o mercado é em W. Ele está hora online, hora offline, e se a gente não se mescla para poder estar onde o nosso cliente está, com toda certeza, a probabilidade da gente não estar usando todo o nosso potencial de exploração e captação de paciente fica afetada. Então, foi até por isso que você criou o método NQE, exatamente Exatamente. para cobrir tudo isso, para preencher essa lacuna no mercado. Com certeza, principalmente porque eu tenho uma carreira anterior do mundo corporativo, auditei algumas das maiores empresas do Brasil e vim com uma base de gestão muito forte. Então, até quando os meninos falaram que a gente, às vezes, atletas passam por diversos esportes, mas não tem como você desvincular aquilo dali que teve como passado. Você tem aquilo como base. Então, quando eu vim para a nutrição, eu comecei a ver muitas falhas no processo. E com isso, o amadurecimento da ideia de que eu posso, sim, usar a minha vivência anterior para potencializar o que eu faço hoje. Então, assim como os meninos fazem em relação ao desenvolvimento da mobilidade para o resto fluir, é necessário desenvolver o gerencial para que o resto flua também. Perfeitíssimo. E Letícia, e você está atualmente fazendo um movimento ali, captando as pessoas e também convidando as pessoas. Se você quiser fazer esse convite ali também, olhar para a câmera e falar um pouco mais desse seu movimento atual que você está fazendo, fica à vontade. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, na verdade, a uma era de nutricionistas que empreendem. E com isso a gente visualiza que se desenvolver no técnico é sim um pré-requisito, mas é necessário ir muito além de simplesmente fazer mais do mesmo, cruzar essa barreira para se tornar um empreendedor que se desenvolve em diversas áreas e potencializa toda a formação que já tem técnica para poder ir muito além do que imaginava anteriormente. E com isso, a gente também vai estar organizando um evento presencial para que as pessoas tenham esse contato e mesclem o online com o offline. Então, sintam-se convidados para um momento em que a gente vai estar rompendo barreiras do tradicional e ainda assim potencializando tudo o que os profissionais da área da saúde podem ser e não usam a seu favor. Perfeito. Uau. E voltando aqui em relação ao Mobility Flow, tenho uma curiosidade. Qual foi o momento que vocês falaram assim?
É possível a gente envelopar o nosso conceito. É possível a gente transformar isso num produto e a gente alcançar muito mais pessoas. Qual foi o momento que vocês... Porque hoje vocês têm uma rede social bem consolidada. Vocês têm mais de 200 mil seguidores, não é isso? Estamos 236 mil seguidores. Uau, é muita gente que acompanha Pensando vocês. que é mobilidade, né? Uma coisa que não é ainda tão popular no Brasil, né? Mas isso foi validado através das nossas histórias de vida a partir de... Botar a mão na massa, Foi o né? começo. Viver o processo, Foi o né? começo, né? Primeiro a gente vivenciou a transformação. Foi aluno. E depois a gente levou isso para o mundo, para os alunos mais próximos, fomos construindo isso, né, E aí, de forma... Acho até pra galera entender, né, Traz Thiago? um A pouco de gente... história. E foram corajosos, viu? Porque é um conceito totalmente novo. Imagine você chegar com um negócio desse no mercado, assim, tipo, podia dar muito errado. Em 2019 eu tive uma lesão na lombar, né? Onde eu não conseguia amarrar o tênis. E aí entrou a pandemia ali em 2020, eu conheci o Animal Flow, o Thiago já tava também. Então a gente fez a formação do Animal Flow e depois fez uma formação com o segundo professor, que foi até, chegou a ser sócio nosso. E foi dali que surgiu a ideia. Então, como praticando, como aluno, eu vi que aquilo ali me beneficiou, né? Curou a minha dor, melhorou. E não só melhorou minha dor, eu sem treinar o CrossFit, eu tava melhorando no CrossFit. Então, isso que mais me impactou. Eu consegui melhorar em uma área sem necessariamente estar focado naquela área. Então, imagina assim, Rose, o Thiago vai correr uma meia maratona e eu falar pra ele assim, Thiago, você vai fazer isso aqui que você vai melhorar seu tempo, só que sem correr. Você acreditaria? Uau, eu duvidaria. Entendeu? Então, quando a gente viu esse processo, eu vivi isso, que meu handstand, né, que a gente chama de parada de mão, tava melhorando sem eu fazer handstand. Eu falei, cara, as pessoas precisam conhecer isso. Foi aí, e o legal, eu e o Thiago virou sócio, era sócio através do online. Vocês já se conheciam ou não? Não, Se depois de conheceram 3 no anos, online? depois de 3 anos que a gente foi se ver pessoalmente. Ele Não é de Espírito Santo, eu de São Paulo. acredito. Gente, olha, vocês têm a veia do empreendedorismo, porque tem que arriscar. E por isso que a gente bate muito no online. Ser Se eu e o Thiago empreendedor no conseguiu Brasil. abrir a empresa no online, a galera fica com receio, eu não quero treinar online. É bom. Porque a gente tem que... Seu calabreso. Tá perdendo a oportunidade. E a gente tem que lembrar assim, no Brasil, a gente tem 220 milhões de pessoas, de brasileiros. Só que educadores físicos são só 237 mil. Então, assim, é inviável o cara conseguir atender todo mundo. E quando a gente pensa no online, é sobre isso. Eu não quero atender sobre 1, 2, 3, 10, 20. Eu quero conseguir levar a mensagem do Mobility Flow para mais pessoas para que elas possam beneficiar e ter autonomia da sua própria saúde. E não depender do médico, não depender do professor de educação física, não depender do nutricionista, mas sim saber o que o seu corpo precisa. E para você entender o que o seu corpo precisa, você precisa primeiro olhar para dentro e não para as coisas Eu externas. costumo dizer muito. Hoje, as pessoas dizem que na nutrição, o nicho da educação física, o nicho da nutrição tá saturado, ai, que não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, sendo que, na verdade, a gente vive um mundo em que cada vez mais as pessoas estão mais doentes, cada vez mais as pessoas estão mais acima do peso, e cada vez mais a gente olha ao redor, as pessoas que convivem com a gente adoecidas também. Então, alguma coisa tá muito errada. E é daí que vem a solução que a gente está propondo. Ambientes extremamente disruptivos, para que as pessoas sejam levadas até eles para fazerem o que era para ser o básico. E um ponto interessante nessa conversa, né? Eu venho no contexto, mesma história do Yuri também, lesões. Cara, assim, eu queria correr minha meia maratona há 6 anos atrás. Então, eu tive uma lesão no joelho que eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir mais agachar com 25 anos de idade. Qual que era o grau de condromalácia seu? 3. E sempre tinha derrame, tinha um monte de coisa, mas hoje eu entendi que o quê? Derrame? Derrame articular e tudo mais, dentro do joelho quando fazia exame. Desculpa, foi o contexto, né? Derrame. Enfim, quando fazia um exame, apresentava ali várias alterações. E hoje a gente percebe que se fizer exame, em qualquer um de nós sempre vai ter alguma alteração. Então não é sobre isso. Eu pegava alunos com bursite no ombro, os últimos 5 que eu peguei, em uma aula o cara parava de sentir dor. Calma. Significa que a bursite dele não está mais lá? Não, mas me parece que quando eu trabalho um mecanismo de conectar o movimento com o cérebro de forma intencional, educar um corpo a cumprir a função dele, um ombro a fazer o que ele deveria fazer, com ativar o sistema nervoso, com técnica, conectando com o sistema nervoso. Então, é um jogo de comunicação com o cérebro o tempo todo. Parece que o corpo responde melhor a isso. E a gente percebe também hoje, até pela neurociência, que às vezes a gente fez um puta treino e assim, o exercício ele é remédio, ele tem esse poder de analgesia, de anti-inflamação, uma ação anti-inflamatória no corpo também, né? Pela série de neurotransmissores e hormônios que libera.
no nosso sistema, mas também a neurociência explica algumas coisas, alguns casos de alunos nossos, que é simplesmente o ambiente. Então, um ambiente onde esse aluno se sente mais confortável, confiante, isso é muito positivo. E aí... E o legal, né? Nessa era de rede social, que ao mesmo tempo tem um lado positivo da internet, tem um lado negativo, né? Então, numa era do digital que a gente se compara muito, você ter um ambiente que você se sente bem pra errar, pra perguntar, pra evoluir, isso é raro, né? Então, as pessoas, assim... Quantas pessoas não deixam de ir pra academia por medo de ser julgado? Esse não é o meu ambiente. Quantas pessoas deixam de ir pro CrossFit por medo de ser julgado? É no meu ambiente. Eu não me sinto à vontade ali. Então, quando a gente fala do digital, né? É justamente pensando também nessas pessoas. Cara, você pode fazer na sua casa, no seu quarto, né? Então, assim, 10 minutos. Então, não tem muito empecilho. Então, a gente quer desconstruir todas as objeções. Ah, é falta de tempo? Então, é 10 minutos. Ah, eu não tenho academia, eu não tenho condição de pagar. Então, faz no seu quarto. Né? Então, assim, a gente sempre pensa nisso atrelado ao quê? No desenvolvimento da pessoa, no sentido, vamos desenvolver o seu cognitivo. Vamos pensar um pouquinho? Vamos sair do piloto automático? 3 de 10, 4 de 20? Não é sobre isso. Por que você está fazendo isso? Né? Então, é sempre trazer essa reflexão, Rose. Porque a galera hoje só faz. E só fazer não quer dizer que você vai ter resultado. Né? Senão, a galera fala muito, quem trabalha mais é que ganha mais. Não necessariamente. Ainda mais nessa era que a gente está hoje. E esforço bom é esforço inteligente, né? E aí, um contexto interessante é que muitas vezes o próprio profissional ou o mundo não dá essas opções e essa liberdade para as pessoas. Não, o melhor é isso aqui, ó, tem que ser musculação. O melhor é isso aqui, ó, tem que ser isso aqui. Não tem melhor. E aí até alguns profissionais que conversam comigo, às vezes os caras ficam doidos, né? Porque eles olham os esportes que eu pratico e acham que eu vou defender a bandeira. Eu não carrego bandeira, minha bandeira é do movimento. Nem do Mobility Flow, é do movimento de saúde. O que você vai fazer? Faça beach tênis, faça, sei lá, bocha, faça o que você quiser, vai dançar. Então, Vai se movimente. Tem muitas possibilidades. Mas não esqueça do quê? Preparação a tudo, olha para baixo, senão você vai ter que olhar para o Mobility Flow, é inevitável. Prepare-se para você fazer o que você quiser melhor. E o que a gente acredita é no poder das doses diárias. Então, até para mim foi difícil entender isso por algum tempo. Era um debate meu e do Yuri, mas eu realmente entendi o poder das doses diárias. 10 minutos podem ser muito poderosos se você investe com consciência, com intenção, extraindo o máximo de cada movimento. E por isso você falou, nossa, parece fácil, mas não é fácil não. É difícil. E algumas pessoas fazem os movimentos mais simples e elas olham para aquilo ali, cara, isso aqui é um copo. Então vou mostrar, vamos equiparar um movimento simples. Mas espera aí, o jeito que a gente apresenta, calma aí, isso aqui não é só um copo. Por quê? À medida que eu passo pontos técnicos e a pessoa entende o melhor encaixe do ombro, entende que a saúde do ombro começa na escápula, na coluna torácica, então não é só um ombro. Então muda a sua inteligência e o jeito de olhar para o seu corpo. E mais um ponto também que o mercado não olha, e que é uma lacuna importante, é que há algumas décadas ou poucos anos atrás, né, porque esse problema ele sempre existiu, mas ele amplificou. Qual que era o leão da sociedade? Que ainda existe. Doenças crônicas, né? Patologias. Não né? transmissíveis. Então, assim, obesidade, diabetes, pressão né? alta. Problemas cardiovasculares. Então, agora, qual que é o leão dessa geração? Ansiedade e depressão. Então, a gente precisa de olhar para a saúde mental. É muito mais mental do que físico, né? E a gente tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. Tanto que os resultados dos nossos alunos não vem acompanhado só de um resultado físico. Nunca vem acompanhado de uma experiência física. Isso é muito louco. Porque é o convite a olhar para dentro, a respirar. Uau. Isso é muito interessante, porque Sabe? eu sinto a mesma coisa no NQE. Eu falo de gestão, empreendedorismo e áreas acessórias à técnica. E, inclusive, eu associo também que no meio disso, para eles se desenvolverem bem, eles vão ter que empreender se cuidando. Então, eu defendo que empreendedores que querem potencializar seus resultados nos negócios e na vida precisam se cuidar com a mesma intensidade que se dedicam às outras áreas. Não é o propósito inicial do NQE, mas a grande maioria das alunas dizem, Letícia, eu mudei por causa de você. Eu mudei de vida por causa de você. Eu comecei a fazer exercício físico. Eu comecei Fazer a me Mobility cuidar Flow. mais. Eu comecei o Mobility Flow. E isso permite que você consiga vender muito mais o teu produto, né? Porque, na verdade, quando as pessoas falam de vendas, muitas pessoas acham que venda é técnica. Mas, na verdade, venda é relacionamento.
Porque, afinal de contas, ninguém compra das pessoas que a gente não se identifica. A gente compra com as pessoas que a gente se identifica. Então, que é por isso que tem essa relação, essa importância de você se posicionar. E quando você se posiciona, através da tua marca pessoal, você consegue encantar e fazer com que outras pessoas comprem a tua ideia e, consequentemente, o teu produto. Perfeito. Porque os dois são dois produtos maravilhosos. Então, eu me pergunto, vocês têm dificuldade de vender esse produto? Aí é que entra a questão de educação. Por isso que a gente vai atrás de você, Rose. A gente que te pergunta, exatamente. A gente que te pergunta como você venderia esses produtos tão inovadores e disruptivos no mercado, porque é muito fácil, às vezes, você vender um produto que você encontra facilmente. As pessoas já sabem Produto o que popular, né? já sabem o que é e já sabem o benefício daquilo. Mas considerando que é algo novo, que as pessoas não têm contato, como você venderia? Venderia destacando principalmente os benefícios e ganhos. Por quê? Porque quem sabe valor não questiona preço. E isso pode ser uma das grandes objeções. Por quê? Porque esses produtos, eles são saúde. Eles são saúde, eles são performance. Então, imagine só quanto a mais você lucraria no seu negócio a partir do momento que você investiria num produto desse. Então, muitas pessoas falham nas vendas porque às vezes elas querem apresentar características técnicas do produto, quando na verdade são os benefícios e ganhos. Quando você fala de benefícios e ganhos, você mostra, e eu entendo perfeitamente essa dor de vocês lá no fundo, que é no contato com o cliente que a equipe provavelmente tem, é porque a educação ela tem que ser lá também. Porque às vezes acontece um relaxamento. Ah, não, eu já eduquei no meu conteúdo o produto. Eu vou fazer ali os níveis de consciência no conteúdo, mas esquece de educar na ponta. Aí, principalmente para profissionais da área da saúde, que às vezes eles têm uma secretária e a secretária não se ligou, ela quer tirar pedido nas consultas, mas não Garçom, é isso. né? É garçom. Exatamente. A secretária da área da saúde não é uma garçonete. Ela é uma consultora. Então, ela tem que se relacionar, tem que criar o rapport. E principalmente na área da saúde, gente, é empatia. Imagine só você procurando um médico que você quer se consultar e você, tipo, levar uma patada de primeira de uma secretária, porque a secretária acredita que ela vai apenas tirar pedido e é você que está precisando. E na grande maioria das vezes, os pacientes deixam de frequentar esse profissional, deixam de consumir o que esse profissional teria como solução, justamente por causa de momentos como esse. Então, acaba a gente vendo que tudo está interligado, a jornada do cliente, as vendas, a mobilidade no processo. Não tem como desvincular. É exatamente isso. Porque tem que haver essa educação na ponta. Porque não é porque você já tem um grande posicionamento no digital que lá no funil final, na ponta do funil, você também não vai trazer. Na verdade, essa educação, ela tem que girar em todos os pontos de contato com o cliente. Então, principalmente no atendimento de vendas. Então, se você tem um vendedor, ele também tem que representar. Ele tá ali te representando na ponta do funil. Então, ele tem que, sim, gerar o rapport, tem que criar conexão, tem que fazer perguntas abertas, tem que educar. Porque imagine só, vocês quebraram, vocês fizeram todo o trabalhão de criação de conteúdo ali no início, vocês educaram o público, vocês têm 200 mil seguidores, você tem mais seguidores e tem pessoas que já compraram o seu produto, e aí no final você não tem alguém competente treinado que consiga dar sequência a essa mesma visão que você teve. Então, é o que eu sempre digo, produção de conteúdo sem oferta e sem um funil bem alinhado é apenas produção de conteúdo. E o legal, Rose, que lá no Mobility Flow a gente tem a cultura da empresa, né? Que todos os vendedores, todos os colaboradores têm que praticar o Mobility Flow. Então, eles têm que estar na aula de segunda, toda segunda-feira às 19h50, a gente tem uma aula na comunidade. Não só entender, viver o produto. Viver você o tem produto. que, assim, a gente acredita muito em quem vive. O Thiago falou aí, por isso que essa importância do profissional voltar lá para ser faixa branca. Porque, cara, se você nunca aplicou em você, como que você vai dar o teu feeling de corrigir o seu amigo? Porque às vezes... Até pela questão de energia, porque venda também é energia. Postura, né? Então, como é que você... digamos que você... Quer falar pro cara toca o cotovelo no chão se você não toca. Então, se faz sentido, não e tem entra nexo. naquela parte inicial da jornada do cliente, em que você tem que realmente viver aquilo dali, porque as pessoas lá de fora que nem te consideram ainda como uma possível solução, elas não vão comprar mobility agora. Mas se elas veem que a pessoa que tá ali propagando, anunciando mobility na internet, por exemplo, não tá vivendo aquilo... Entra no Instagram, tem lá outros posts, né? Aí tá postando vida pessoal, amigo, família e nada que é intencional, muito provavelmente vai chegar o dia dela comprar o mobility e ela não vai comprar, ela vai considerar qualquer outra solução.
E esse ponto da Rose, é interessante a gente lembrar que o Instagram é uma grande avenida, né? De entra e sai pessoas. Então, por exemplo, hoje no Instagram é a média de 800 a 1.000 pessoas entrando diariamente no Instagram. E vocês têm muito engajamento também nas publicações, Então, né? assim, As pessoas então é um se volume alto envolvem. de resposta. Então, hoje o time para cuidar do Instagram são 3, além de mim e do Thiago, né? Então, responder comentário, responder direct, responder dúvidas que são mais específicas, né? Que às vezes precisa de um profissional ali da área. Então, assim, a gente percebe que, cara, é diariamente. Todo dia eu tenho que falar o básico. Sua mãe não te falava todo dia a mesma coisa. Depois de 18 anos ali, às vezes pegou, às vezes nem pegou, né? Então, assim, a gente percebe que o volume de informação hoje na internet é muito grande. Então, assim, quando a gente entende que para aprender algo novo a gente tem 4 etapas, que é aí, ó, pega a dica aí, Thiago. Primeira fase, inconsciente e incapaz. Todo mundo que hoje chega no Mobility Flow tá inconsciente e incapaz. E aí aquele cara que se começa a ter interesse pelo Mobility Flow, ele começou a ter consciência. Mas ainda ele é incapaz, ele não consegue realizar os movimentos. Ele vê, ele acha legal, mas ainda ele não consegue fazer. Aí ele vai pro estágio 3, que é o quê? Consciente e capaz. Que ele vai começar a se desenvolver, ele vai começar a entrar no processo. Até a gente entrar no processo 4, que é consciente, capaz, piloto automático. Então é o Thiago hoje. Ele dá aula falando, ele se movimentando, mostrando. Então para ele hoje é fácil. Mas ele teve que passar todas as etapas. Quando a gente entra no novo mercado, é a mesma coisa. Eu entrei no mercado digital há 5 anos. Eu era inconsciente e incapaz. Aí de tanto assistir vídeo lá no vídeo, compra curso e aprimora, testa, volta, opa, começando consciente. E aí é o poder da ambiência, porque eu entrei no mercado digital em 3 meses e se não tivesse um ambiente propício para isso, provavelmente eu também não conseguiria vir olhando os resultados que eu venho colhendo, porque com certeza isso vem fazendo a diferença. Tá no ambiente certo, receber os conselhos das pessoas certas e com isso conseguir transmitir a minha mensagem de forma apropriada, porque muito provavelmente haveria muitas falhas no processo caso eu não tivesse um ambiente que realmente contribuísse para isso. Uma coisa que eu aprendi assim no digital e na verdade é a vida. Princípio, a vida, né? Princípio, né? Tudo a gente acaba conectando com a vida. Nós somos um guia. Então, quem quer trabalhar no digital, você é professor, normalmente você tem que ser o guia de levar alguém para algum lugar e facilitar esse caminho. Entendendo isso, eu também preciso dos meus guias. Por isso que eu e Yuri temos vários mentores. Eu que sou professor de educação física e treino hoje. Somos mentores e temos outros mentores para continuar a cadeia e se retroalimentar. Exato. E isso faz parte do processo de aprendizagem de quem quer colocar intensidade, mas vamos com cuidado nessa palavra, sabe? De se colocar no lugar de aprendiz também. Porque por mais que a gente saiba muitas coisas e tenha muito a ensinar, a gente sempre vai ter a aprender. E à medida que a gente visualiza que a gente nunca vai estar preparado o suficiente, quanto mais você aprende, mais você quer aprender, mais você vai aprimorando. Parece que quanto mais a gente aprende, mais menos a gente sabe, né? Exatamente. Nossa, eu tendo a bagagem que tinha, já achava que estava bem consolidada e quando pisei no digital, no primeiro evento de marketing, eu disse, meu Deus do céu, um mundo à parte, onde é isso? Eu fui abduzida aqui, então, alguns poucos meses, mas completamente imersa e recebendo os conselhos certos para poder realmente tornar essa ambiência uma potencializadora de qualquer outro resultado. Exato. Eu, por exemplo, eu tenho 3 professores de educação física das minhas modalidades específicas e mentores de outras áreas. Sim, super importante. Isso é muito importante para realmente você ter um processo mais eficiente. E aí, essa mentalidade de aprendiz é algo que eu carrego comigo. E eu falo assim, cara, para você evoluir até o final da vida, a única forma é essa. É você incorporando essa mentalidade de voltar a ser faixa branca quando você pisa num lugar novo e escolher ser faixa branca. Por quê? Quando você se coloca no lugar de faixa branca, é porque você está entrando num lugar completamente novo. Então, cara, você é cru ali, tipo, é como se você fosse criança. E aí entra uma mentalidade que a gente usa muito no Mobility Flow, que é princípio, a gente falava, mentalidade de criança, e lendo um livro, que é o Maestria, eu descobri que isso se chama neotonia, que é uma capacidade, uma habilidade do ser humano. Então, muitas pessoas vão pensar que, nossa, pensar com uma criança, me colocar no lugar da criança, é um sinal de imaturidade. O ser humano, ele tem uma habilidade que é diferente de qualquer outro animal. Nós podemos ser imaturos mesmo mais velho, né? Então, assim, se eu olhar por esse raciocínio, alguns vão pensar, nossa, mas isso é algo negativo.
Não é tão positivo assim. Mas não, quando você incorpora e entende essa mentalidade, você acessa o lugar da curiosidade da criança, da pureza da criança, do interesse da criança. Descoberta, né? Descoberta. É a emoção, é o Frio na barriga. sentimento que a gente pode acessar. É muito bom se Isso colocar na nos posição de aprendiz também. Falei isso com a Rose quando ela iniciou o CrossFit. Foi. Disse, Rose, você vai se visualizar de uma forma que você nunca tinha visualizado há muito tempo, porque você vai se colocar realmente na posição de, poxa, tô aqui pra aprender. Normalmente eu tô ensinando, mas agora eu tô aprendendo. E Rose, como é que tá sendo essa experiência aí no CrossFit? Com relação a vendas, aí vamos trazer o CrossFit venda, essa experiência toda assim. Tá, o CrossFit funciona assim. Se tem uma coisa que sempre me norteou na vida foi coragem. Então eu fui, me jogaram assim Nos leões, na selva cova dos leões. na cova dos leões, porque de fato eu nunca fui muito fã de treinar em academia. Sempre gostei mais de atividades assim, tipo aeróbicas e tudo. E eu fazia algumas corridas leves. Só que eu percebi que o meu ritmo não iria me levar para onde eu queria. Caber naquele terninho. E eu também não estava muito interessada em, de repente, contratar um serviço de coach de corrida. Eu falei, gente, não, porque não é meu objetivo. Eu não quero ser profissional de corrida, nem correr em maratonas e tudo. Então, com a ambiência, né, com os amigos, ser consumidora e também ser vendedora de produtos da área fitness, isso acabou despertando em mim um interesse pelo CrossFit, que era algo que antes eu achava que era só para atletas. Eu disse, gente, o pessoal pula numa caixa, o pessoal sobe numa corda, o pessoal corre na rua, o pessoal levanta a barra, que loucura é essa? Eu ficava falando, gente, que eu vou fazer isso? Não quero. Então eu comecei ali na ambiência, os meus amigos que antes eram 110% sedentários e começaram a descrever o quê? Os benefícios. Falou, Rose, depois que eu comecei a fazer CrossFit, eu tomei uma grande decisão na minha vida que eu adiei por anos. E conclusão agora, o resultado, eu me sinto super mais feliz. Tomei essa decisão. Um amigo que nem mora aqui no Brasil me contando isso. Depois, uma outra amiga que também era hiper mega sedentária falou, Rose, CrossFit é minha vida, mudou tudo pra mim, um novo conceito. Depois, uma outra amiga que é minha sócia também, falou que, vendo ali o exemplo dela, ela pouco falou, mas só pelo exemplo mesmo. E os produtos, né, da saúde e fitness, porque assim, ó, pra mim a venda para mim sempre foi uma causa muito nobre. Eu empreendia no agronegócio. Então, eu prestava ali serviços técnicos, vendas técnicas para produtores do Brasil todo. Então, esse propósito ali de ajudar as pessoas sempre esteve presente na minha vida. Então, eu sempre considerei a venda como uma missão, que era o ato de levar transformação para as pessoas. Então, eu fazia isso no agronegócio. Então, eram os produtores do Brasil inteiro que eu atendia. E aí, depois que eu conheci o mercado digital, que eu comecei a ter clientes que eram da área da saúde, e eu via os produtos, eu disse, isso aqui é muito bom. O mundo inteiro precisa conhecer o produto. Então, eu absorvi aquela mensagem para mim. Então, igualmente, foi o CrossFit. Eu comprei o CrossFit, aí eu tô fazendo, então eu tô ainda em passos lentos. É isso aí. Tô ainda me desenvolvendo com muita paciência. É um pouco difícil, mas a gente tá desenvolvendo e eu tô gostando ali. Mas sei que a mobilidade ela tem que entrar, porque eu já senti um pouco o joelho, já senti o negócio. E aí, inclusive, o meu marido, ele é bem praticante de mobilidade. E ele fez comigo, no início da semana, na segunda-feira, ele treinou comigo, ele já tá bem avançado. E, nossa, eu tive um resultado, assim, incrível. A gente treinou ali na sala mesmo. Você sente que foi diferente a semana depois de ter começado com um treino de mobilidade? Com a mobilidade, eu sinto que foi bem diferente. E, nossa, e o tanto ali eu fiquei suando bastante. Eu nunca tinha feito, assim, com alta intensidade. Eu tinha feito leve e tudo, mas ali foi bastante. As práticas adaptadas do Thiago, né? Foi, Eu também fiz essa prática, tá? Para o pessoal entender a prática do Thiago, né? Como eu já mencionei que eu sempre pratiquei corridas leves, e aí, como eu comprei a mobilidade ali, o Mobility Flow, eu comprei a marca, e eu comecei aí com passos lentos, eu conheci. Então, um belo dia eu me deparei com o conteúdo do Thiago, que ele ensinava uma forma de você... Do nada aquele conteúdo apareceu, né? Apareceu pra mim também. Era uma preparação pra corrida, né? Pra corrida, pra se aquecer. Eu também fiz. E tinha uma personagem que me gerou identificação, que era uma mulher.
E aí então ele tá orientando uma mulher a se preparar antes da corrida. Gente, eu quero isso aí. E era rápido também, tipo, era uma Exato. sequência de 3 a 4. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a fazer. Então, eu gostei bastante de ter feito, mas depois eu descobri que tem mais Tem um profundo. progresso, né? Baby session. E você, Leti? Você veio da ginástica, né? Fez crossfit, veio da musculação. Como que você vê a questão da mobilidade, mobility flow? Você tem praticado também? Vou jogar você no fogo aí. Preciso melhorar, mas a verdade é que, assim, por ter uma base muito sólida em relação ao exercício físico de modo geral, eu consigo me adaptar muito bem a qualquer mobilidade, qualquer modalidade que eu decida frequentar. Então, tem sido assim, eu nunca tinha feito CrossFit também. Então, já tinha feito vários outros esportes, entrei pro CrossFit, depois no CrossFit eu conheci a mobilidade, não como no Mobility Flow, mas aqueles conceitos iniciais, sendo que é interessante isso, porque quando a gente tem uma base muito sólida, como a base da ginástica, fiz ginástica rítmica, comecei com 4 anos de idade, eu fui da seleção alagoana, então isso a gente não perde. Então, aquela barra do CrossFit, a minha filha até senta em cima. Isso é até De tanto avanço. interessante. Mas a gente vai vendo que, assim, a gente nunca perde a experiência anterior. Muito pelo contrário, ela vai se somando e a gente vai ficando melhor. À medida que a gente vai levando alguns tombos também, isso vai aprimorando tudo que a gente vai construindo. É até interessante, porque foi no CrossFit que eu sofri um acidente, fraturei 2 vértebras, fiquei um bom tempo internado no hospital e a partir desse episódio na minha vida eu tomei coragem para mudar completamente de área profissional. Então a gente vai vendo que a mobilidade vai estando em tudo, em todos os sentidos. Completamente. Quando a gente se permite E é engraçado, mudar. né? Como nós, seres humanos, precisa passar por algum trauma, alguma dificuldade para realmente começar a dar valor, né? Em alguma situação. Ou, às vezes a gente mesmo teve que se lesionar, né? Para depois ter se despertar. Você aí com relato, né? Teve um acidente e aí, tipo, se despertou. Eu costumo dizer que quando as coisas estão um pouco ruins, às vezes está só desconfortável, a gente continua empurrando com a barriga. Mas tem que chegar no nível que está insustentável para a gente realmente mudar. E precisou chegar no nível em que eu não conseguia mais viver aquela vida. Eu vi no dia do acidente a minha vida passar como um filme na minha cabeça. Eu achava que eu nunca mais ia voltar a andar. Então, Uau. foram alguns segundos que realmente me fizeram repensar tudo. Eu disse, poxa, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Trabalhando para receber o dinheiro no final do mês? Isso não é vida. Que, né, a gente acaba nem vivendo, né? Eu falo pro Thiago Exato. muito, sobrevivendo, se Exatamente, arrastando, né? Tem gente que tá... Exatamente. Isso aconteceu comigo, eu era sócia dessa empresa do agro, então, mas eu era funcionária. Então eu passava o dia inteiro, tipo, de 8 até dizer, eu era a primeira a chegar, era a última a sair. Então eu era funcionária da minha própria empresa. E aí chegou um momento que eu falei, gente, eu não quero mais isso pra mim. Só que eu agradeço muito por ter me conectado ali no digital. Minha primeira cliente, ela foi uma médica do digital, cirurgiã bariátrica, a doutora Helena Malnati, e ela tinha um produto digital. E eu agradeço muito por ter conhecido ela e começado com ela, porque no digital teve uma época que apareceram muitos charlatões, né? Prometendo coisas ali Não, ainda inimagináveis. tem, ainda tem. Então eu ficava Bastante. assim, gente, como que é? Então eu não conhecia o mundo da saúde no digital. Sim. E aí eu achei que era só esses produtos mesmo de desenvolvimento, tipo cursos envelopados de autodesenvolvimento, que seria mais de teoria, que não seria algo prático, que traria transformação prática na vida das pessoas. Então eu agradeço por ter começado ali no nicho da saúde, porque eu vi, isso me deu mais ânimo também, mais fervor para Você me viu os continuar bastidores, né? a jornada do digital, porque além de vender, eu estava vendendo transformação. Então, mais prazeroso do que isso, E para mim você vai foi vendo incrível. a amplitude que isso vai tendo, porque você não consegue, às vezes, dimensionar o quanto uma única postagem pode fazer a Impacta, diferença em tantas outras vidas. E eu que lido com profissionais, aí eu mudo a vida desses profissionais e esses profissionais saem mudando a vida dos pacientes dele. Então, a gente vai formando uma rede gigantesca por causa de, às vezes, um insight que veio ali, você fez uma postagem sem tanta expectativa assim, ver algo tomando uma proporção
que você não imaginava antes, graças ao digital. O E efeito da aproveitando onda. até esse gancho de vendas, olha que louco, né? Para quem não sabe, eu nem sempre fui professor de educação física, então eu comecei como estudante de direito, me formei, mas não cheguei a exercer direito. exatamente. Dois do direito que deu errado. A gente Deu errado não, a gente deu certo. Deu certo no lugar errado. Exatamente. É exatamente ó. sobre isso. Então, minha primeira graduação, formada em Direito, trabalhei com E só produção um de ponto, eventos. eu Pós-ADM. também, vindo do direito, há uns dias atrás, estava na OAB dando palestra. Então, isso quer dizer que Deu quando eu tanto estava certo. no direito, de fato, eu não dava palestra na OAB. Então, eu precisei sair, mudar de ambiente você vê. para poder, hoje, Louco. conquistar realmente o que Eles fazem. era para ser meu. E pouco provável você daria, talvez, se estivesse na jornada lá, né? Exatamente, E olha, tradicional. e olha que interessante, geralmente as pessoas que estão próximas não vão te dar valor. Não. São pessoas de outras áreas. Gente, Então, assim, essa é a vantagem do digital, né? E a nível Brasil, além de área, eu acho que. Será que isso é incrível? É uma migração incrível, não só para áreas, como até a nível de país. Porque, por exemplo, eu tive que ir para fora do Brasil, eu tive que trabalhar lá na França, Pra na ser minha área de reconhecida. atuação. Quando eu cheguei da França, em menos de 2 meses, eu recebi o convite para ser sócia da empresa que eu trabalhava como consultora comercial. Tipo, por conta de toda a trajetória do currículo, foi uma entrevista de 2 horas para ser consultora, mas ali eles já estavam visando ali o convite. Mas é isso que tu falou, às vezes a gente sai, pode ser do lugar ali de nicho, mas também país ou cidade para você ganhar o valor. Porque, ó, É extremamente ó, necessário a gente se sentir Eu falava muito desconfortável, né? pro Thiago, eu falei, cara, tô sofrendo uma perseguição, irmão. Então, assim, desde dos alunos, desde os professores, né? E assim, aí se passaram 4 anos e hoje o negócio tá lá, né? Então, assim, você vê que no começo eles vão zombar, vão te criticar e depois vão pedir ajuda. Isso que é o mais interessante. E foi muito louco. Eu passei por esse processo e 2 ganchos aqui agora, pegando o que você falou agora, que tem relação até com um cara que foi nosso mentor, que é Strider. Tamo junto, Strider. Tava até ouvindo o podcast dele hoje correndo. E é o quê? As pessoas estão focadas em geral, a sociedade. Existe uma construção social que leva a gente, direciona a gente para o autodesenvolvimento. E aí a gente busca o quê? Conhecimento do mundo. E pouco sabemos sobre nós, que é a psicoeducação. Então, se a gente tivesse mais autoconhecimento, se a gente tivesse essa psicoeducação, que óbvio que tem relação também com a educação dos nossos pais e a experiência de vida é uma história muito longa. Então, a gente não se conhece, a gente não fica perdido na vida, a gente segue o que é imposto pra gente, o que a sociedade coloca Só como melhor, aceita, né? o mundo coloca como melhor, nossos pais colocam como melhor. Então, as nossas decisões acabam sendo afetadas. Por isso que está acontecendo esse grande movimento nessa geração, principalmente, que eu vejo, porque a gente está na era da informação. Você acha que é um onde a movimento velocidade da informação- seria um movimento de rebelião? De alguma certa forma? Cara, não sei, eu acho que o acesso à informação, ele tá aumentando. Democratizando. Então, assim, democratizando. Por exemplo, psicoterapia, quando eu tava tendo crise de ansiedade quando eu tinha 18 anos. Eu juro pra vocês, eu parava assim, ó. O ar não vinha, e aí eu fui no médico, ok? Sempre pratiquei vários esportes, e aí o cara fez um atendimento lá, aquele triagem, né? Aí foi lá, a sua respiração é de um atleta, isso aí não é nada demais, ok, mas a falta de ar continuava. Voltei no hospital de novo, uns 2 dias depois. Então, a sua respiração é de um atleta. Isso aí deve ser só emocional. Só. Fazendo Só. psicoterapia agora que vem essa cara. Isso deve ser só emocional. Mas só, irmão? Como assim? É muita coisa. Exatamente. E na época eu não ia pro psicólogo porque coisa de maluco. Só que aí foi muito louco, porque quando eu fui entendendo esse negócio de autoconhecimento e comecei a viver mais isso, novamente, quando você tá vivendo, skin the game, botando skin the game, botando a pele no jogo, fica mais fácil de você falar daquilo. E aí eu olhei para um outro lado, fiz a conexão. Mobility Flow com isso, a gente viu. Não são coisas isoladas. Tem que caminhar as, junto, as né? pessoas precisam se conhecer mais. O problema tá muito mais baixo. Porque se eu levo o Mobility Flow ainda, eu não vou falar que é um autodesenvolvimento, porque, modéstia à parte, é um convite a olhar para dentro. Mas se eu posso trazer mais ainda esse despertar a nível de comunicação e com a transformação que eu tô vivendo, e hoje a gente estuda muito a psicologia, a gente tá envolvido e faz psicoterapia, aprende com isso todos os dias e compartilha muito essas experiências que, pô, não são conversas normais. E até as pessoas que eu tenho atraído pra minha vida é muito diferente, porque hoje eu sento numa mesa, sei lá, pode ter aniversário de um amigo, eu não vou muito pro bar, é raro, mas
vai ter conversa que vai estar relacionada ao autoconhecimento. Sempre. Sempre. É muito difícil eu ficar conversando mais do que 10 minutos com alguém sobre besteira. Não vai dar, a conversa não vai fluir. A gente não vai se conectar. Então é muito louco, porque você começa a viver a vida de uma forma diferente, atraindo coisas diferentes e ouvindo coisas que vão enriquecer muito mais Com E os você. seus pessoas- resultados vão ser diferentes Exato. também. E com pessoas diferentes. né? Exato. Porque a verdade é que você fica extremamente limitado a se tornar tudo o que você pode ser se você não se conhece. Se você não sabe suas limitações, se você não sabe quais são seus pontos fortes, quais são suas qualidades e quais seus pontos fracos e pontos de desenvolvimento também. Porque reconhecer eles vai fazer com que você realmente abrace aquela ideia e diga, não, realmente eu tenho esse defeito, tenho essa qualidade, e a partir daqui eu posso traçar outras estratégias para isso. Então eu percebo que muitas vezes as pessoas não têm os resultados que realmente merecem porque estão se colocando em situações e aceitando uma realidade que é muito distante do que elas realmente têm como essência. Então, isso tudo vai de uma terapia muito bem realizada, de um autoconhecimento muito bem feito também. Então, teve até uma cliente recentemente que a gente estava lidando com ela e ela falando várias questões por qual não estava conseguindo terminar o resultado. E depois dela falar bastante, a gente conversou e disse, olha, será que você não precisaria procurar um psicólogo diante disso tudo? Porque talvez você vai precisar cuidar de uma outra área da vida que não tem nada a ver com a principal. Você nem tá Pra sabendo poder o ainda. resto andar. Então, muitas vezes, o problema não tá ali no trabalho tá ali, que você não tá conseguindo resolver determinada situação. Tá dentro de casa. Então, você é um só. Não tem como você desvincular o pessoal do profissional. Se uma das áreas está afetada, a outra também vai estar, e vice-versa. Então, à medida que a gente vai consolidando isso daí, essa ideia, e fazendo com que a gente esteja bem para poder dar conta do resto, os resultados vão fluir. É inevitável. Exato, nós somos seres integrados, né? Não é uma Sim. dissociação, não é uma Sim. parte. Não. E até muito na pelo psicoterapia eu aprendi muito esse processo, porque até quando você vai se analisar, a gente tem uma mania de se fatiar, de se fracionar. E não. E muitas vezes você tá apegado àquela parte e você olha como se aquilo fosse você, aquilo te representasse. Mas não, aquilo é uma parte do todo. E uma coisa que eu aprendi nesse processo do autoconhecimento é que muitas coisas que têm a ver também com sociedade, né, construção social, família e tudo mais, às vezes críticas de pessoas ao seu redor. Então você olha para determinado comportamento seu e talvez você tenha um auto-julgamento durante anos, como se aquilo fosse algo ruim. E às vezes só não está sendo aplicado da melhor forma. Então eu aprendi que várias coisas que eu pensava que eram características ruins, negativas em mim, na verdade eu percebi que eram habilidades, que eram pontos positivos de quem tem habilidades que eu... tipo assim... Distintas. Exato. Isso. Tipo, pessoas que têm esse tipo de habilidade que eu tenho de lidar com algumas coisas vão ter como característica determinadas coisas que eu olhava e pensava, não, isso aqui é negativo. E tentava desconstruir, dissociar, mas não aprendi muito mais a lidar com isso, valorizar isso, entender isso, aceitar mais isso, acolher mais isso e buscar mudar sempre. Mas é do que é possível. E muitas vezes a mudança é o acolher, sabe? É você olhar para aquilo de um jeito diferente. Entender, não, isso não é um monstro assim. E vamos aprimorando dentro de outras coisas, dentro de outros aspectos, habilidades, porque todo dia a gente sai de casa, novamente voltando, para aprender. Então, assim, o grande diferencial e a mágica de ser humano e disso aqui que a gente tem e que a gente não entende é que o cérebro, ele é plástico. É a neuroplasticidade. Você pode trabalhar isso até o final da sua vida. E muitas pessoas chegam ali nos 50 e poucos, nos 60 e poucos, para não falar do 40 e 30, porque é pesado. Tá sendo gentil. Tem gente que já tá no 30. Tem gente que chega no 30 e fala, agora é só decadência, vai cair. Cara, isso é a crença, tipo assim, o que você tá dizendo pra você? E aí você fala assim, isso aí não tem mais como mudar, não. Não tem mais como melhorar. A vida inteira eu fui assim. Isso aí é muito difícil pra mudar. Porque eu sei, toda mudança exige sim esforço. Sim. Vai exigir você sair da zona de conforto. Só que até a zona de conforto, ela é algo assim que... Desconfortável. A zona de conforto, ela é completamente desconfortável. Ela é tipo a merda quentinha. Você tá lá na merda quentinha, porque lá você tá angustiado, sua vida nem tá tão boa assim, suas relações não tão legais, você tá com dor, seu emocional não tá legal. E aí você não precisa mexer no fede mais. Mas você não precisa de mexer, né? Então é assim, qual o desconforto que você quer?
Tem uma frase que diz, não adianta você explicar não adianta a abelha explicar pra mosca que Mel é melhor a que mel é bosta. melhor que bosta. É a mesma coisa. Gostei dessa aí, nunca tinha ouvido, não. E agora, para a gente aproveitar o nosso tempo, como que a gente faz para acessar a mobilidade? Vocês podem olhar até para aquela câmera ali, como que fazer um convite ali para as pessoas que têm interesse, de repente conhecer primeiro o perfil ou já ir para a plataforma mesmo, como que funciona? Acho que o primeiro passo é você querer, né? Sair do estado que está desse lugar de comodismo. E o segundo passo é acessar nosso YouTube, fazer uma prática nossa ali, onde tem diversas aulas ali com o Thiago, desde lives, práticas curtas, prática de respiração, prática com foco em algumas dores, né? E a partir disso, você, tô mais consciente, é isso mesmo que eu quero? Aí a gente tem uma jornada mais profunda, né? Que é a plataforma hoje do Mobility Flow. Hoje são 13 módulos, onde a gente destrincha desde um processo de 8 semanas ali dentro e depois você tem autonomia para poder escolher, né? Então, desde práticas diárias, desde aprender a invertida, desde lives com nossos professores. O Thiagão lá tá toda segunda-feira, 19h50. Então, assim, a partir daí, começa. Porque, cara, tem que experimentar no YouTube. Qual o nome do canal do YouTube? Mobility Flow BR. Mobility Flow BR. E você, Thiago, o que você acha? Que Exato, a galera tem que fazer? é o processo, eu acho muito legal. Não é até- sobre vender, né? Não é sobre vender, é o que o Yuri fala. Vai lá, pratica, sente, vê, vai fazer sentido pra você. Eu tenho certeza que vai, porque quando o seu corpo tiver a primeira E experiência se não com os fizer, tá movimentos- tudo bem também, né? Se não fizer, tá tudo certo. Mas assim, pra nós é muito mais interessante que você tenha essa experiência, que você sinta no seu corpo. Degusta aquilo. E outra coisa, tem pessoas que demoram 2 anos pra comprar e entrar na nossa plataforma. E tá tudo bem. A gente fica feliz porque a gente consegue entregar algo na internet que, óbvio, que não é nem de perto. Do que você vai ter a nível de acompanhamento, tendo a rotina, tendo tudo planejado, mas a gente sabe que a nossa prática por si só ela vai beneficiar e muito qualquer praticante que estiver realizando esses movimentos que o corpo perdeu. Então, São funções que perdeu, são né? funções que foram É perdidas. o resgate das funções. Resgate de função. Então, por isso que a gente fala, o primeiro passo, o primeiro nível é resgatar. As pessoas acham que estão, nossa, eu estou desenvolvendo, eu estou conquistando. Não, negativo. Você está só recuperando o que você perdeu e por isso que você sente dor, por isso que você sente limitações, desconfortos. Então, o primeiro nível é resgatar. E aí, um detalhe, né? No começo não vai ser fácil. Vai piorar tudo. Porque ele vai te expor a tudo Esse que... é um manual importante. Porque a galera acha assim, eu vou começar a fazer atividade física ou Mobility Flow e amanhã eu tô bem. Não. Você vai piorar tudo. Você vai regredir. Porque tem um tempo de adaptação. De adaptação, do tanto corpo. física, articular, neural, só que é o quê? Pensa assim, Rose, se eu vou te colocar hoje em determinada situação, eu vou te expor, eu vou estar mostrando o que você não é boa, eu também vou estar mostrando o que você é boa, mas dificilmente você vai ter algo bom ali. Porque é sobre o movimento diário, consciente. E a gente não foi ensinado isso na infância. Então é vocês falar, caramba, mano, eu não consigo avançar, eu não consigo escutar o comando direita e esquerda. O cara fala direita, eu vou com a esquerda. Uau. O cara fala assim, dobra o cotovelo, você dobra o joelho. Você fala, estica o braço, aí tu dobra a Isso é perna. até uma brincadeira, né, com os alunos. Já é clássica essa. O aluno vem, olha só, galera, a direita. Não, A a segunda outra di- direita. a outra direita. A outra. assim. Só tem direita e a outra direita. A galera São duas direitas, Meu entendeu? coach sofre. E você, Leite, como é que a galera faz pra te encontrar? Encontrar o método NQE, empreendendo? Bom, se você é nutricionista ou estudante de nutrição e quer ir muito além do técnico, se desenvolvendo em áreas acessórias que normalmente não te ensinaram na graduação, e você sente a necessidade, porque você já consegue visualizar que não vai fazer a diferença se você simplesmente tiver muitos diplomas pendurados na parede. Você vai precisar ir muito além, se conectar com aquela vida que está ali do outro lado, propor soluções realmente efetivas. Então, o NQE vem justamente para isso, para ensinar nutricionistas a cruzarem essa barreira de ser só mais um no mercado e se tornar empreendedores, com toda uma vivência, trazendo conceitos do mundo corporativo para a nutrição e para a área da saúde, de modo geral, porque a gente consegue visualizar que na primeira turma, mesmo sendo só para nutricionista, eu já tinha alunos Eu da me interessei. psicologia, da psicologia, da fisioterapia, da educação física e da odontologia também.
Então, todos esses profissionais são profissionais que se desenvolvem muito na técnica. Mas não é isso que vai solucionar realmente a visão de negócio que eles têm. Modelo de negócio, né? Então, construir algo estratégico, algo consolidado, que se desenvolve em muitas áreas. Uma empresa tem muitas áreas. Uma empresa tem o marketing, uma empresa tem o comercial, uma empresa tem o financeiro, tem o administrativo. E tem vários outros pontos que precisam andar em consonância. O técnico é uma das áreas. Isso é interessante também, porque a jornada do cliente tem lá o momento da consulta. E a gente visualiza que qualquer graduação da área da saúde ensina ali, essa parte. Exato. E a verdade é que na jornada do cliente tem vários outros pontos que precisam ser levados em consideração para poder fazer com que não só o paciente consuma, porque você não quer que o cliente só compre de você, você quer que ele continue com você, que ele lhe indique para outras pessoas, que o seu negócio gire sem que você tenha que estar o tempo todo buscando novos pacientes, buscando novos clientes. É extremamente desgastante e muito mais oneroso. Consequentemente, quando você ajusta isso, você tem mais lucro também. Então, o lucro não é o principal, mas ele vai vir também. Eu vejo que esse trabalho da Letícia, com certeza ele vai ter um alcance abrangente como o nosso, porque é uma conversa que todo profissional da área da saúde precisa. Sim. Então, é muito parecido com o nosso, né? Apesar de a gente não estar trabalhando o negócio em si, a gente está desenvolvendo uma mentoria onde a gente vai focar mais nessa parte, né? Futuramente. Não, focar não, deixa a Letícia fazer essa parte. Inclusive Vamos focar no que a gente é bom. os profissionais estarão com o NQE também. Esse é muito Aí, interessante. Tá Com certeza. Estaremos todos lá em E além de Maceió, toda essa dia 6 de julho. E além de toda essa gestão, vamos ter a parte de venda, Rose? Explica um pouquinho melhor aí. Com certeza, toda a parte de vendas. Muitas pessoas, às vezes, quando vão contratar os nossos serviços, que hoje eu estou como mentora de negócios, focado em posicionamento e vendas. Rose, mas por que posicionamento e não apenas vendas? Porque eu considero essa uma primícia super importante. Então, mesmo que hoje eu tenha mentoria de posicionamento e vendas, eu tenho o método Leceios, que é só sobre vendas, eu tenho a consultoria comercial, então a minha escada de valor está destrinchada nesses três, eu considero o posicionamento super, hiper, mega importante, porque mesmo que a pessoa me contrate para organizar o setor comercial, organizar todo o processo dela, é importante a gente verificar também o posicionamento. Comunicação. Porque imagine só, se eu tiver um posicionamento com ruído, se eu tiver um posicionamento que não esteja condizente com os meus valores de marca. Imagine só todo esse conceito que foi abordado aqui. E aí eu tenho uma equipe de marketing que vai lá e traz algo 100% capitalista. Eu tenho uma equipe de marketing que vai lá e traz um negócio simplesmente racional e muito técnico. As pessoas não vão se conectar. Mas, Rose, então quer dizer que eu vou trazer prejuízos para o meu negócio se eu não me conectar? Não só isso, você vai trazer prejuízo para as pessoas que precisam da sua solução. Então, por isso que o posicionamento, ele antecede as vendas. Então, a partir do momento que você se posiciona, você já aproveitou ali, já encortou 85% das vendas. A gente pode dizer que o posicionamento é como se fosse preparar a terra para jogar semente depois? Sim. Também, Digamos que o posicionamento, ele funciona exatamente para você ter pessoas que são apaixonadas e admiradoras da sua marca, porque elas vão conhecer você, elas vão conhecer o conceito, o que está por trás da Mobility Flow, quem são as pessoas que estão por trás da Mobility Flow, quais são os fundamentos da Mobility Flow. Então, tem todo esse processo de educação, esse processo de autoridade, esse processo de conexão, que são erguidos tudo ali Passo no a passo, né? conteúdo, que é feito ali no processo. Então, hoje, quando eu chego nos negócios, que eu sou contratada para fazer consultoria comercial, a primeira etapa é analisar o posicionamento, a produção de conteúdo. É interessante porque tem um efeito que, na verdade, todas as vezes que o nosso cérebro julga ao primeiro olhar, esse efeito se consolida. E o posicionamento é justamente isso. Então, a gente olha para alguém, qualquer pessoa na rua, a gente já vai tirando conclusões, sem necessariamente aquela pessoa precisar falar nada. Então, as nossas redes sociais precisam. Vocês não avisou a gente também. acabou de passando por isso, né, cara? Ainda bem que a gente é do movimento. Comunicação não verbal, diz Então, sobre isso. sim. E é tão interessante que a comunicação verbal, ela pode ser identificada ali no início, Com quando certeza. gera o rapport e conexão. E, por exemplo, eu tenho também muitas clientes mentoradas que vão fazer call estratégica, né? Que são ali videochamadas com clientes. E é muito interessante porque você consegue fazer essa percepção quando o cliente está em dúvida. Quando ele começa a se mexer assim, ó, ele nem vai dizer nada. Só que a comunicação não verbal, vou pensar. Aí começa.
E aí ele começa a se mexer assim, quer dizer que ele tá com dúvidas. E aí outro ponto interessante. Entender de comportamento, né? Entender de comportamento, porque ali o nosso não verbal, a postura corporal, ela vai dar indícios que a pessoa quer comprar, mas ela tá com alguma dúvida. Rose, como é que eu faço para me perguntar a ela? Jamais pergunte, ficou com alguma dúvida? Não, aborde dessa maneira. Em qual dúvida específica eu posso lhe esclarecer? É essa a pergunta. Porque se você ficou com alguma dúvida, às vezes ela nem vai saber. E ela pode trazer várias dúvidas. Então, é basicamente isso. Você conseguir entender isso. Às vezes a dúvida não é a causa, né? Ali, é como se fosse a dor, né? Então, assim, você tá com dor no ombro, mas não necessariamente a causa é daí. Então, tem que entender o comportamento, qual que é a sua dificuldade para realmente tratar a raiz, né, do problema. Exatamente. E nesse caso, existem 3 letrinhas que definem essa comunicação não verbal, que é o ABC. A de appearance, aparência, que conta muito e ela fala muito antes do que a gente realmente precisa. Nossa. E B, que é behavior, seu comportamento. O comportamento, como a Rose falou, verbal e não verbal, ele vai estar ali o tempo todo transmitindo uma mensagem. E C, communication, que é o que você realmente vai falar. Fala O que de você novo, vai fala os três de novo, fala os três. A de quê? Appearance, behavior and communication. Appearance, Isso. behavior, Ela foi professora de inglês também, Pois né? é, ainda tem essa. Ela é multi. Ah, Mas incrível. Inclusive, a gente tá fazendo, né, essa consultoria com a Rose, ela e o esposo, que foi incrível, assim, trouxe a gente para outro patamar, e é como é bom a gente ser guiado, né, aquilo, a gente hoje é ponte para outras pessoas, mas acaba que a gente também precisa dessas pontes para acessar um novo patamar ali, né? É legal. Sim. E a gente ficou muito honrada de fazer esse trabalho aqui para a Mobility, porque realmente vocês já estavam posicionados, que vocês precisariam, e isso é o que acontece em muitos negócios. Vocês já estavam bem posicionados, vocês já estavam vendendo, então vocês já tinham alcançado um faturamento considerável, só que todo negócio, para ele crescer, ele precisa o quê? Escalar. Então, quando você bate ali num teto, é necessário que você consiga olhar para o seu processo comercial para que você consiga alcançar um novo nível. Porque existe até aquela frase que fala assim, né? Que é o conhecimento que tu tem hoje não é o mesmo conhecimento que vai te levar para o próximo nível. E no processo, nos negócios, acontece a mesma coisa. Que você atingiu um teto ali no perpétuo, digamos assim, que era o modelo que vocês utilizavam e ainda utilizam. Só que aí vocês precisavam explorar mais canais de comunicação, que eu enxergo que seria mais canais de transformação. E foi aí que a gente entrou. Abrir mais portas de entrada, Mais né? portas, fazendo toda essa comunicação e tratando num a um ali com as pessoas. E o engraçado é que isso acaba acontecendo no treinamento também, né? A gente acaba estagnando um determinado tempo, né? Seja lá pelo treino monótono ou a dificuldade ali não tá. E a gente acaba precisando fazer o upgrade, né? Comprar um Mobility Flow ali pra tirar a gente desse estado. Bom, e nesse caso, teve também, a Rose falou de fazer um call. Apareceu um cliente, eu só tenho 3 meses na digital, né? Então, apareceu um cliente, tentei marcar um call com ela, de imediato a gente conseguiu. E na hora que a gente foi fechar, usei todas as estratégias que eu aprendi com a Rose e fechei minha primeira mentorada internacional no cliente totalmente diferente. Então, além da plataforma do NQE, a gente também tá com a mentoria. E... Next Level? Não, ou a mentoria da NQE. A mentoria da Tem NQE. Que é pra acelerar também, Os Anex. que a gente É que vocês têm muito produto. Vocês têm que fazer uma lista depois, né, Jair? E a mentoria, porque na verdade o NQE era o bebê da Letícia, né? Era o projeto que ela já vem trabalhando há alguns anos. E a Nexter surgiu depois exatamente por uma necessidade que a gente De uma outra chegou, demanda que de tinha uma ali, né? outra demanda secundária que também a gente está tendo resultados incríveis, tanto em relação ao posicionamento, em relação à construção de esteira de valor. Já teve mentoradas também que teve ROI em menos de 30 dias, que pra gente é uma grande conquista, Uau. validando realmente o... Claro que cada uma tem seu tempo, né? Sim. Então, mas pra gente é bem, assim, honroso a gente ter esses resultados e a gente tá com a mentoria Next em aberto também. Você que é da área da saúde e também se for da área fitness. E quer traduzir o seu posicionamento no offline para o online. Porque muitas vezes são profissionais que têm uma consolidação muito forte no offline e que não sabem como fazer para poder dar esse próximo nível. Então, a Next também surgiu dessa demanda. Então, a gente une as nossas ideias entre o NQE, o empreendedorismo que vem junto com essa ideia, e todas as vendas e posicionamentos atrelados à ideia da Rose também. A gente consolidou essa
ideia subsequente. E, Thiago, Isso aí. para quem quer ser profissional, professor do Mobility Flow, né? Quem quer ganhar como médico ali, o que você sugere? Qual que é a jornada aí que ele precisa passar? Onde encontrar? Cara, a primeira jornada para se tornar um profissional certificado Mobility Flow, querer ganhar como um médico, né? Primeiro você tem que começar na faixa branca, você tem que viver a mensagem que a gente propõe. Então você se torna um aluno da plataforma como qualquer pessoa pode ser, né? A entrada é a mesma, A então. entrada é a mesma para todo mundo, né? E uma coisa muito legal e um convite que a gente faz e encoraja muito quem está lá na plataforma, os professores e até os alunos, né? Ensine aquilo ali para outras pessoas, aplique. Aí você fala, pô, peraí, mas eu não sou professor. Não, ok, ensina pro seu marido, pro seu filho. Você não vai dar aula na academia. E o professor, você que tem um entendimento, uma compreensão, começa a entender contexto, até porque a gente trabalha muito essa mentalidade de autonomia, como nós falamos, você começa a pegar aquelas peças que você está vivendo, sentindo a diferença no seu corpo, e agora você tem sensibilidade para aplicar nos seus alunos com uma responsabilidade, porque algum entendimento você tem e você pode beneficiar essas pessoas. E nós queremos que você faça isso, para que futuramente, se for o caso, você venha para a certificação, que aí é outro patamar, é outro nível de conversa, tanto na parte de ciência quanto na parte de prática. Então lá a gente vai para um game de outro nível, que é onde de fato você vai conseguir esse posicionamento de mercado de ganhar como um médico, né? E agora na parte de empreendedorismo também. É, isso aí. Total. E assim, até aproveitando para falar sobre esse produto da Rose e da Letícia, galera, de fato, assim, é uma coisa sensacional, porque é uma lacuna, é um buraco, é um rombo no mercado, assim. Igual esse. É literalmente o que eu falei do abismo. É só uma ponte. Abismo. Existe um abismo. De verdade, de verdade. A gente tá rindo aqui, é engraçado, mas assim, existe um abismo no mercado. Existe um abismo, porque eu sei que as pessoas vão evoluir até certo ponto. E o que a gente mais vê hoje? Pessoas com sonhos, com ideias incríveis, mas que, infelizmente, 98% não. 99, muitos zeros não vão para frente por causa E às vezes de uma de direção. por falta da direção, de um Direção. guia, da estratégia, sabe? Isso é muito importante, isso é um game changer. A gente alcançou um platô. Aí você entende, cara, se eu não tiver Sim. o próximo conhecimento, eu não vou pro próximo nível. Então você tá ali estacionado naquele buraco. E às vezes E são desiste. ajustes Desiste. simples, como por Desiste. exemplo o autoconhecimento. Saber quais são as próprias crenças que estão limitando determinados comportamentos. Isso por si só já vai fazer com que aquele profissional consiga ter resultados excepcionais. Às vezes olhando para uma outra área que não é profissional. Então envolve tudo aquilo que a gente já falou anteriormente também. É complexo, né? É. E a gente vê o quanto tudo tá interligado. Interligado. E são detalhes simples, realmente, que, por exemplo, às vezes a própria jornada do herói que a gente fala, da pessoa, a biografia dela tá ligada ao que ela faz, só que talvez ela não tenha o conhecimento necessário para Ativou a atrelar identidade, isso, né? para ligar nisso. Então, ela acaba perdendo a oportunidade de trazer para as pessoas essa transformação que ela vive, que o produto dela faz com a história dela. Que ela já viveu aquilo, porque ela não tem essa Sim. visão. Caraca, eu vou te falar, isso é o que mais acontece que eu vejo. Então, por exemplo, tá muito evidente qual que é o diamante que tá ali na mão dela, só que ela começa a olhar pro lado, que é a comparação. Então, você vê uma pessoa, você gera conexão com ela, você se conecta com a história do Mobility Flow, aí você olha o que os caras estão fazendo, nossa, eu vou lá pra mobilidade. Cara, talvez isso não foi o elixir, né? Como é que fala? Assim, tipo... Foi Não tudo foi o um divisor de conceito águas. vida. Exato, não foi o Sim. divisor de águas da sua história. Isso aqui foi um marco na minha história do Yuri. Então, hoje a gente traz isso como um marco que, assim, foi a divisão entre a gente estar com a crença, Lesão. angustiado, Isso. medo, Me sentindo incapaz sentindo incapaz, pensando que não era mais possível fazer determinadas coisas. E isso mudou a nossa vida. Por quê? A gente começou a buscar. Porque os profissionais ao nosso redor não tinham essa resposta que a gente buscava, era muito superficial. Aí começa o quê? Livro, curso, conecta com grandes profissionais, você fala, caraca, existe um mundo que eu não conheço. E aí você começa a embarcar em integrar isso. Então as pessoas se comparando, e tá tudo bem, porque esse é um mecanismo instintivo e natural do nosso cérebro. Voltando pra Exatamente. psicologia, você Sim. reconhecer e entender isso, você não julga. Porque senão você fica assim, nossa, tô me comparando, nossa, tô me comparando. Não, mas Não, o cérebro faz isso. Não, eu até gosto disso. Eu tenho até uma É. frase assim: use a comparação para metrificar, mas não permita que ela consiga te paralisar. Porque a métrica ela é importante para te estar vendo, benchmark, Sim. né? A gente faz ali, a concorrência analisa tudo. Então, metrifica. Ou comparação, deixa eu ver o que que a pessoa está fazendo. Concorrentes, é natural. Só que você deixar isso te paralisar não é saudável.
Incrível, incrível. Então, quando a gente vai para a ideia de que, como eu vou 30 traduzir segundos. tudo o que eu faço para Aham. Vai acabar já? Vai. Continua. Então, o que eu faço para traduzir tudo que eu já faço para o digital? A verdade é que o ambiente certo, ao lado de ideias adequadas também, que te façam se tornar tudo aquilo que você é. Então, eu gosto sempre de falar uma frase: declare um futuro improvável, use as possibilidades do presente para construir esse futuro e se una às pessoas certas. Aê! Uau, fechou chave de ouro. Gostei desse despejo, tá? Bom, muito bom. Sensacional. Sensacional, meninas. Gente, quem pode prestar o celular de última geração para fazerem fotos nossas? E aí, Rose? A última vez